começar. Começar não, né? Vamos finalizar. Vamos finalizar o Hellraiser. Clive Barker. Eu tinha parado no capítulo 9, né? Capítulo 10. Então a gente vai agora para o capítulo 11. Ele é bem pequeno, é o último capítulo. Então, antes de terminar, vamos só fazer uma recapitulação da obra, porque compensa, né? A gente tem aqui... Deixa eu ajeitar aqui. Troquei aqui de quarto, vim para o quarto para ver se o som fica melhor aqui. O quarto é fechado. Vou testar, ver se fica bom. Se ficar bom, eu vou usar aqui. Arrumar esse microfone. É o seguinte. Hellraiser, então, né? A gente tem a novela original, The Hellbound Heart. Esse aqui que é o livro original. Ele é de... Essa versão que eu tenho. O volume. Essa versão que eu tenho, ela é de 1991, novembro de 91. Mas a obra original foi lançada em 86. Beleza? Então, 1986. E este aqui, de 91. E a versão nacional da Dark Side, que nós estamos lendo, se não me engano, era 2016, né? De 2015. A tradução de Alexandre Calari. Beleza, então a gente está usando aqui essa versão. E... deixa eu deixar aqui. Qual que é o lance, então? Vamos pegar a ordem cronológica, né? A ordem dos fatos em sequência, sequencial. Começa uns 5 anos atrás, quando a gente tem o casamento do Rory Cotton com a Julia, o noivado. Eles estão fazendo uma festa de noivado. Parece que o noivado era na casa deles, né? Numa casa deles ou na casa da Julia, alguma coisa assim. Eles então estavam na média de 25 anos, moravam com os pais, então talvez, né? E isso a gente deduz lendo, tá? É uma leitura que a gente vai pescando essas informações e agora eu estou trazendo isso numa linha cronológica. E o Frank, é o irmão mais velho do Rory, uns 8 meses, não um ano mais velho aí. E o irmão sempre foi bagunceiro, farreiro, muito, como se diz aqui em Minas, né? Bem custoso. E aí o Rory não perdeu o contato dele, depois eles eram muito juntos enquanto crianças, na adolescência cada um foi para um canto. O Frank foi curtir o mundo em busca de prazeres, de todas as formas de prazeres, inclusive, é o que a gente percebe. E o Rory pede a Julia em casamento. A Kirst, é amiga de todos ali e ela é apaixonada no Rory. Então ela vê o amor dela, né, noivo da bonitona da turma, né, que é a Julia. E o Rory falava muito pouco do irmão dele, do Frank, e quando falava coisas ruins, né, que ele era isso, ele era aquilo e tal. Então a Julia criou uma visão dele, tipo assim, não, esse meu cunhado é um terrível, horroroso, tal, né, foi criando aquela imagem dele, que até então ela não tinha conhecido ele. Até que chega na festa de noivado, poucos dias antes do noivado em si, a Julia e a Kirst estão lá escolhendo o vestido de noiva, né? Aqui então uma incongruência, né? Que aqui na leitura a gente vê que a Julia, ela mal aguenta a Kirst. E aqui as duas estão na festa de noivado, né? Tipo, é o momento da mulher que ela tá com a amiga dela, vestindo roupa, né? O véu, o grinaldo, aquelas coisas tudo, e tá com uma amiga. Quem é a amiga dela? A Kirst. Então as duas, em algum momento aí, teve uma amizade forte. E aí, então o Frank chega na casa, bate lá, eu sou o irmão, sou seu cunhado. E a Julia olha pra ele e fala assim, caramba, ela sente uma atração por ele. Né, o cara bonitão, sexy, lá diferente do Rory. O Rory já é mais apagado. E o Frank já é mais, né, um lado mais animalesco, mais sexual, que atrai as mulheres, né. E aí a Julia pensa, nossa, ela é bem diferente do que o irmão falava. E aí ela começa a ficar assim, tal. Aí o Frank percebe, pintou um clima. E aí a Julia sobe para vestir o vestido lá, tal, testar o vestido, experimentar o vestido.
O Frank chega, né, tal, e rola aquele sexo entre os dois. Que aqui fala, né, daquela cena que eu tinha até comentado, que fala assim, que o ato dos dois teve todos os... O ato dos dois teve todas as nuances de um estupro, porém com uma diferença, que foi... como é que chama? Que foi permitido, né, por Julia, que foi consentido. Então, ou seja, o Frank já chegou dominando a mulher, né, com força, tudo, já pegando ela assim e tal. E ela foi deixando e foi fazendo aquele jogo entre os dois. Então foi uma coisa bem forte que teve ali entre os dois. Em cima do vestido dela de noiva. O vestido estava lá, ele jogou ela por cima do vestido, transaram ali. E aí depois ele fala, não, vou embora, tal, não compensa ficar com essa mulher não, porque vai atrapalhar o casamento do meu irmão e eu vou pegar... A família vai ficar com birra de mim e depois, uma semana eu não vou gostar mais dessa mulher, vou querer descartar. E aí eu acabei com a vida da família e descartei a mulher, enfim, aí ele some. Desaparece, beleza. A Julia casa com o Rory, passam a ser 5 anos. Então pronto, agora começa o livro. Começa na Ludovico Street, 55, que é a casa dos pais deles, do Frank e do Rory. A casa estava meio abandonada lá, né? Ou a casa era dos avós. Mas enfim, era uma herança, um bem de herança. E o Frank começou, né, sem o Rory saber, o Frank estava usando aquela casa. Em uma dessas viagens dele ao redor do mundo, em busca de prazeres, ele conheceu um alemão, Kirsch, que falou com ele, cara, tem uma forma de você buscar prazeres que você não vai achar na Terra. São prazeres, o máximo do prazer que você vai encontrar. E aí o Frank falou, opa, eu quero, porque eu já estou experimentando tudo na vida e nada mais me dá prazer, eu quero algo assim, diferente. E aí o Kirsch fala com ele, então toma isso aqui, é a caixa de Le Marchand, a configuração do lamento. E aí falou com ele, ó, tem uma forma de abrir, você vai descobrir e tal, mas antes de abrir, vai para sua casa, arruma um cenário, leva a cabeça de pomba, faz xixi seu no balde, coleta 7 dias de xixi, coleta lá, tal, pega rosas, flores, prepara todo o cenário lá. E aí você abre a caixa, que aí você vai trazer criaturas aí, ou entidades que vão te trazer o máximo do prazer, que vão te entorpecer de prazer. E o Frank fala, ó, que beleza, então eu preciso arrumar um lugar assim quieto para eu fazer esse ritual. Vou para a casa dos meus pais, ou dos avós lá na Ludovic Street. Aí ele chega lá, prepara o cenário, tudo. E então inicia o livro, capítulo 1, que ele está lá em cima, naquele quarto, assoalho de piso de madeira, né? Abre na caixa. Então ele fala que ele fica um tempão abrindo lá e tal. Aí foi só por uma justa posição ao acaso dos dedos, do polegar, o indicador e os últimos dedos, que ele fez assim, clique, olha, ó, abriu. Aí ele puxa, abriu, de repente ela se abre, começa a tocar aquele rondó, né, aquela sequência musical, tipo uma caixinha de música. Aí os sinos tocam, tal, som de pássaros, asas batendo, ventania talvez. E aí a parede começa a se fundir, começa entre os tijolos, passa aquela luz fantasmagórica, uma luz esverdeada, a parede se abre e chega então as entidades. Que Kircher falou com ele que eram os sacerdotes de Gash, da ordem de Gash, os hierofantes. E aí chega esse pessoal assim, o Frank olha e fala, pô, cadê as mulheres, cadê o prazer, cadê o sexo que eu queria? Eu achei que ia vir mulheres peladas, mulheres untadas, né, igual fala aqui, que ia dar prazer a ele, tudo. Aí chega esses quatro pessoas, todas escarificadas, com a pele toda puxada, costurada, cheio de grampo, roupa de couro, uma mistura de aquela estética do BDSM, que foi a inspiração do Clive Barker, depois nós vamos falar sobre isso. Mas é uma coisa meio cadavérica, pele exposta, carne, então parece que tudo de forma que possa causar dor. Os trajes que os cenobitas usam causam. Então, você não vai pôr, você não põe simplesmente um grampo aqui. Você põe o grampo onde passa um nervo que vai causar o máximo de dor. Então, você pinça aquele nervo para causar dor, você pinça aqui, você deixa o olho aberto para não piscar, para queimar o olho, para não ficar seco, tudo causando dor. Essa é a ideia dos cenobitas, né? Tanto que eles têm até o cenobita líder deles, que é o engenheiro, que é o que projeta as formas de causar dor.
Enfim, aí chega esses cenobitas e fala com ele, ó Frank, beleza, você chamou, nós viemos, nós somos a Cisão, somos os cenobitas e vamos te mostrar prazeres que você nunca poderia sonhar. A sua imaginação não chega nem aos pés do que a gente vai fazer com você. E aí causa, né, tem aquela mistura, aquela coisa toda. Eles vão embora, fica só a feminina, a cenobita fêmea, a female cenobita, chamada de, no filme eles a chamam de deep throat, né, garganta profunda, porque ela tinha um buraco na garganta. Ficou uma conotação muito sexual, né, eles tiraram isso depois, né, tiraram isso do filme, esse nome. Então ela fica simplesmente sendo a cenobita mulher. E aí ela fala, ó Frank, beleza, vamos começar. E aí começa o pau quebrando, desaparece, a cena corta. Dias depois, tá o Rory e a Julia mudando para essa casa. E antes do Frank morrer, ele se masturba e ejacula no chão. Então, antes dele morrer, ele ejaculou e é como se ele deixasse a semente, o DNA dele ali no chão. Uma coisa meio simbólica. E aí, beleza. Aí chega o Frank, chega o Rory com a Julia, fazem a mudança, chega os carregadores de colchão, de estantes, né, tal. Uma coisa interessante aqui, uma curiosidade. O Doug Bradley, que fez o Pinhead no filme, ele queria ser um daqueles 2 carregadores de cama que aparecem no filme. No filme a gente está lá, eles estão lá arrumando a casa assim, aí tem dois funcionários da transportadora lá, aquelas roupinhas de carregador, né, boininha e tal, carregando o sofá assim, carregando o colchão. E o Doug Bradley queria ser um daqueles caras, falou assim, não, eu acho, porque como eu não sou muito conhecido, eu acho que vai ser melhor para eu mostrar meu rosto. Então ele queria pegar o papel do carregador de colchão. Aí você pensa, o cara foi o Pinhead e ficou mais famoso, né, da série. Aí se ele tivesse feito o carregador de cama, ele não seria o Pinhead. Enfim, só uma curiosidade. Aí tá esses 2 carregadores lá, a Julia e o Rory arrumando a casa, aparece a Kirsty para ajudar, beleza. E aí os dias passam normal. Ó, a luz apagou aí. Ixi. Mas enfim. Aí passa os dias, a Julia começa a sentir um chamado lá pelaquele quarto. Aí até que vai, conversa vem, ela se sente meio estranha, como se tivesse alguém olhando, observando, aquela casa meio estranha, esquisita, 2 andares, cheio de cômodos assim. Até que um dia o Rory tá arrumando a porta, né, passando um cisel assim na porta, ele corta o dedo e corre para ela, Júlia, me ajuda, eu cortei a mão aqui. E a Júlia tá ali em cima desse quarto. Ele entra nesse quarto e o sangue dele pinga no chão. E aí ela, vem cá, vou te ajudar. Ela vai para lá, vai para fora para cuidar do curativo. Mas aí o que é o lance aqui? O sangue dele pinga no chão e se mistura com o esperma do Frank que estava lá, né? Então isso causa, de alguma forma, nutre os restos do Frank ali, do Frank Cotton. E isso então causa aí uma série de situações que convergem para fazer o nosso vilão começar a se recompor, a se rebobinar, ou seja, ele está ressuscitando. E aí ele começa a se manifestar, começa a desenvolver, até que ele começa a falar. Ele tá só o corpinho, assim, só a carcaça, o crânio, assim, né, tal. Ele, no meio dos tijolos, assim, preso, ele fala, Júlia, preciso de sangue, é o Frank. Aí a Júlia entende, opa, preciso trazer sangue para ele. E aí ela começa a matar os caras, ela começa a ir pra rua durante o dia, enquanto o Howard tá trabalhando, ela vai pro barzinho lá, um pub, convence os caras, né, seduz as pessoas, leva para casa, sobe lá para cima, coloca um casaco atrás da porta, tira uma faca, esfaqueia o cara. No filme é uma marreta, um martelo. Que mais? E aí ela faz isso com 1, 2, 3 pessoas, tal. Aí o corpo cai, o Frank vem, suga aquele corpo, então ele começa como eu disse, ele começa a rebobinar, né? Suga os nutrientes das pessoas. Beleza. Aí o Rory começa a desconfiar, fala assim, a Julie tá meio estranha, eu vou ligar pra Kirsty. Kirsty, a Julie tá estranha, me ajuda aí com ela. Vem cá conversar com ela, depois ver o que tá rolando e tal. E aí a Kirsty vai, beleza, eu vou lá. Aí no outro dia ela passa lá e vê a Julia chegando assim, meio suspeita, bate na porta, a Julia atende com o rosto meio suado, vermelhinho assim, e um casaco de homem pendurado, que era uma das vítimas que ela matou.
E a Kirsty desconfia, nossa, ela tá com um amante. Então eu vou investigar melhor para contar pro Rory. Aí a Júlia começa a ficar de tocaia, né? Passa um dia, no outro dia ela volta, começa a olhar. Aí a Júlia entra com mais um cara. Aí a Kirsty fala, olha, tá vendo? É um amante mesmo. Enfim, toda essa mexida que a gente chega então até o momento em que, por fim, a Kirsty sobe lá, entra na casa, vai atrás desse cara para descobrir o que tá rolando, vou pegar os dois no fraga e tal, aí de repente ela chega lá e ela encontra um vulto lá, que é aquela coisa estranha do Frank, né? Do Frank. Eu acho que nessa parte ele até fala com ela, vem pro papai, que é tipo uma frase que ele falava, né? Isso é importante, né? Porque é tipo um código, assim, que é uma mania que o Frank tinha, tipo o Silvio Santos que fala, ó, quem quer dinheiro... Aí você fala, opa, Silvio Santos. Aí ele falava, vem pro papai, né? Tipo, me dê papai, vem pro papai. Isso virava tipo uma deixa que ele fala, e isso é importante, que a gente vai chegar lá. Aí ela fala, nossa, isso vem pro papai, eu lembro de você, você é o Frank, o irmão do Rory e tal, mas estava todo descarnado e tal, com umas bandanas assim, né? Bandagens. E aí tal, começa a entrar naquela contenda, aí o Frank fala, opa, eu vou pegar ela, vou pegar a energia dela, vou comer essa mulher agora, comer com a boca, né? Sugar. E aí lá no meio do quarto, então, a Kirsty acha a caixa de Le Marchand no chão. Quando ela pega a caixa, aí o Frank fala, opa, me dá isso aí. Aí ela pensa, nossa, ele quer isso aqui, já sei, então eu vou despistar. Ela pega e joga pela janela, quebra a parede, quebra o vidro, a coisa cai lá fora. Nesse momento ela foge, desce, tal, pega a caixa lá no jardim antes de sair da casa e começa a correr. E desmaia, e aí beleza, termina, a gente vai acordar no hospital, como ela tá se recuperando lá na cama, tudo. Aí tem policial no meio, né, que pegou ela, talvez levou pra lá e tal. E aí o médico chega e fala com ela que você acordou, te achamos na rua lá e você tava segurando isso aqui, você quer? É importante? Ela não quer, me dá. Aí ela pega, e aí, mais um detalhe, aí no livro aqui, aí o Clive Barker fala que, como estava sujo de sangue, né, porque ela bateu no Frank, né, acertou o rosto dele com isso, então sujou de sangue. Aí, pela marca de sangue, mesmo o médico tendo limpado, é uma coisa meio estranha, dá pra você ver. O médico pegou e limpou. Com certeza, ele passou um álcool, alguma coisa que tira o sangue. Tá no hospital, cheio de itens para desinfecção e para limpar. Então o cara vai passar um álcool. Ou vai... ele não ia submergir a coisa no álcool porque ele não sabe se poderia estragar. Então ele passou um pano umedecido, um pano com álcool. Borrifou assim e foi limpando. Mesmo assim, mesmo o pessoal tendo limpado, aí dizem que o sangue, diz, né, no livro, que o sangue mostrou assim, ficou o rastro onde as peças se abriam. É como se o segredo, por exemplo, você tem que virar para a direita, para a esquerda, para a direita, para baixo e tal. Aí, como estava sujo de sangue, o sangue entrou nessas frestas no último movimento da caixa. Ou seja, foi uma ginástica mental aqui para falar que ela viu aquelas ranhuras sujas de sangue e conseguiu ir seguindo até abrir. Por que isso? Porque a gente viu que era difícil abrir a caixa. O Frank ficou horas e horas tentando abrir. E ele tinha a intenção de abrir. Então a Júlia, que é a Kirsty, que estava uma total ignorante no assunto, não sabia o que era isso, ela nunca ia imaginar que a caixa se abria. E aí ela viu, pelo sangue, pela marca do sangue seco, ela viu as ranhuras. Ela falou, olha, tem uma ranhura aqui. Deixa eu ver se eu consigo girar. Ó, girou, olha aqui, girou. E foi girando assim. Até que de repente abre, e aí chega o cenobita. Só uma pausa. Por que é importante falar nisso? Vocês estão vendo tanto que é difícil abrir a caixa? Tem que ter uma intenção. Você tem que saber que você quer abrir, você tem que descobrir o segredo. E a Kirsty abriu porque ela viu que as marquinhas, até ela conseguir abrir. Por que isso é importante? Porque nos filmes, depois, eu sempre faço esse paralelo com os filmes, né? Os filmes, eu não lembro se no 3 em diante, para abrir ficou muito fácil, as pessoas abrem assim, não sei se tem uma cena, não lembro, tem uma cena da mulher correndo, ela abre assim como se fosse um cubo mágico. Então, ou seja, perde um pouco a essência depois nos filmes, né? Perdeu essa essência
da dificuldade. Ó, a minha abre também. Olha aqui, gente, a minha abre. Nossa Senhora, ó. Juro pra vocês que eu nunca tinha aberto isso. Olha. Tô escutando um sino. Tô brincando. Olha aqui, cara, ele abre mesmo. Ó. Caralho, ó. Vai ai, que bosta, ele solta. Não, que sem graça. Enfim. Tá vendo? Abriu, beleza. E aí acontece isso, aí ela abre a caixa, voltando ao assunto, né? Ela abre, chega o cenobita líder, que aqui é o, se eu não me engano, é o Butterball, cara, o gordo, né? A cara gorda ou a cara de manteiga, depende da tradução. Que no filme a gente já sabe que é o Pinhead. Por quê? Porque os outros não conseguiam falar por causa da maquiagem. Só sobrou pro Doug Bradley falar. E aparece o Doug Bradley e fala, ó, eu vim te pegar, eu vou destruir sua alma. Ah, ele não fala I show your soul apart, não, eu falei tudo errado no último vídeo. We will tear your soul apart, uma coisa assim, nós vamos despedaçar a sua alma. Depois eu vou colocar aí, virou meme isso, essa fala dele. Tipo Hasta la Vista Baby do Schwarzenegger, né, do Exterminador do Futuro. E essa de despedaçar a alma virou um jargão aí do Pinhead. Beleza, e aí? Tá vendo? Tô enrolando demais, mas vamos continuar, que tá quase chegando no final. E aí o cenobita fala com ele, cara, eu vim te pegar, eu vi que você abriu sem querer, mas não tem solução, você vai pro inferno. Ela fala, não, peraí, você não quer pegar quem que abriu essa caixa? Não, que foi o Frank, eu sei, ele tá vivo. Aí o cenobita fala, ele tá vivo? Ela fala, tá, vou te mostrar. Aí ele fala assim, beleza, se você estiver me enganando, você vai sofrer, mas faça o Frank confessar. Ele precisa confessar que é ele, para causar essa cisão, né, tipo um contrato. Você precisa fazer com que ele confesse. Ele tente confessar o nome dele, né, declarar o nome dele para a gente pegar esse cara. Você não pode simplesmente apontar aquele cara lá, não. Ele tem que confessar. Ela, beleza, então vamos lá na casa. Aí ela volta para casa. Então agora a gente está nessa parte, que ela está voltando para casa. Terminou aqui, né? Ela saindo do hospital. Tanto que eu li aqui, ó, o capítulo 10. Aí termina. Faça com que ele confesse. E quem sabe, não despedaçaremos a sua alma. Então ela fala, nossa, beleza, então preciso chegar na casa, preciso fazer o cara confessar e o cenobita vai ver. E uma coisa aqui, ninguém vê o cenobita, né? Só quem invocou a caixa, só quem entrou em união com eles, né? Quem agora tem um contrato, entre aspas, com a cisão, né? Cisão é esse ritual, né? Esse momento de você trazer os cenobitas. Tanto que tem no hospital, né? Quando os enfermeiros, o médico entra, o cenobita está conversando com ela assim, ela olha assim e fala, ó. Aí o cenobita fala, não, ninguém vê não, só você, não se preocupa não. Ela, então tá. Então beleza. Feito toda essa enrolação, vamos continuar. Capítulo 11, Clive Barker. Finalzinho. Rory ficou parado no corredor e olhou para Julia. Sua Julia, a mulher que outrora ele jurara ser fiel e cuidar até que a morte os separasse. Na época, não parecia uma promessa tão difícil de ser mantida. Ele a idolatrara desde sempre, sonhando com ela à noite e passando o dia compondo poemas de amor de selvagem inaptidão sobre ela. Mas as coisas tinham mudado e ele descobrira, conforme a observara mudar, que os maiores tormentos costumam ser os mais sutis. Em tempos recentes, houve ocasiões em que ele preferiria ser pisoteado por cavalos selvagens a sentir aquela suspeita ansiosa que degradara tanto a sua alegria. Agora, enquanto a encarava, era impossível sequer recordar-se do quanto as coisas já haviam sido boas. Tudo era dúvida e imundície. Mas uma coisa o alegrava. Ela parecia perturbada. Talvez aquilo quisesse dizer que havia uma confissão a ser feita.
indiscrições que ela colocaria para fora e pelas quais ele a perdoaria num arroubo de lágrimas e compreensão. Você parece triste, Julia. Ela hesitou, mas disse a seguir. Está difícil, Rory, muito difícil. O que foi, querida? Ela parecia querer desistir antes mesmo de ter começado. O que foi? Ele insistiu. Tem tanta coisa que preciso contar a você. Ele viu a mão dela apertar o corrimão tão forte que as juntas ficaram brancas. Estou escutando, ele disse. Ele voltaria a amá-la se ela fosse sincera. Pode falar comigo, Julia. Eu acho que talvez, ela disse, talvez fosse mais fácil se eu mostrasse a você, Rory. Após dizer isso, ela o levou para o andar de cima, lá para o quarto do Frank. Aí, pause, parte 2. O vento que varria as ruas não era quente, a julgar pela forma que os pedestres subiam a gola e abaixavam o rosto. Mas Kirsty não sentia o frescor. Seria a companhia invisível dela que a impedia de sentir frio, protegendo-a com aquele fogo que os antigos conjuravam para queimar os pecadores? Ou ela estava apavorada demais para sentir qualquer coisa. Mas, na verdade, não era assim que se sentia. Ela não estava apavorada. O sentimento nas suas entranhas era bem mais ambíguo. Ela abrira uma porta, a mesma que o irmão de Rory tinha aberto. E agora caminhava ao lado de demônios. E no final da sua jornada se vingaria. Ela encontraria a coisa que a tinha ferido e atormentado, e a faria sentir a impotência que ela própria sofrera. Ela o assistiria se contorcer e apreciaria isso. A dor havia transformado Kirsty numa sádica. Ao chegar a Lodovico Street, ela olhou ao redor em busca de algum sinal do cenobita, mas não havia ninguém à vista. Sem se deixar intimidar, ela aproximou-se da casa. Não tinha qualquer plano em mente. Havia variáveis demais a serem julgadas. Para começo de conversa, Julia estaria presente? Se sim, de que forma estava envolvida em tudo aquilo? Era impossível crer que Julia fosse uma espectadora inocente, mas, quem sabe, tivesse agido por medo de Frank. Os minutos seguintes poderiam fornecer as respostas. Kirsty tocou a campainha e aguardou. A porta foi aberta por Julia, e em sua mão trazia um laço branco. Kirsty, ela disse, aparentemente imperturbável pela visita. Já está tarde. Onde está Rory? Foram as primeiras palavras de Kirsty. Elas acabaram não sendo bem o que pretendia, mas saíram espontaneamente. Rory está aqui, Julia respondeu calmamente, como se buscasse acalmar uma criança maníaca. Tem algo de errado, Kirsty? Eu queria vê-lo. Ver o Rory? Sim, quero vê-lo. Ela foi até a soleira, sem esperar um convite. Julia não fez objeções, mas fechou a porta atrás dela. Somente então Kirsty sentiu o frio. Ela ficou parada no saguão e estremeceu. Você está com sua aparência terrível, disse Julia. Você está com uma aparência terrível, disse Julia. Eu estava aqui essa tarde, Kirsty vomitou. Vi o que aconteceu, Julia. Eu vi. O que havia para ver, Kirsty? Foi a resposta. A pose de Julia não se alterou. Você sabe, Julia? Não sei mesmo. Eu quero falar com Rory. Tá bom, Julia assentiu. Mas pegue leve com ele. Rory não está se sentindo muito bem. Ela levou Kirsty até a sala de jantar. Rory estava sentado à mesa. Segurava uma taça de vinho, com uma garrafa ao lado. Sobre uma cadeira adjacente estava o vestido de casamento de Julia. A visão do vestido trouxe o reconhecimento imediato do laço na mão da anfitriã. Era o véu da noiva. Rory parecia ferido.
Havia sangue seco em seu rosto e na linha dos cabelos. O sorriso que ele deu foi cálido, porém fatigado. O que aconteceu? Ela perguntou. Está tudo bem agora, Kirsty, ele respondeu. Sua voz era pouco mais do que um sussurro. Julia contou-me tudo. Está tudo bem, Kirsty. Não, ela disse, sabendo que ele não poderia ter conhecimento de toda a história. Você veio aqui essa tarde, não é, Kirsty? Isso mesmo. Foi uma pena. Você pediu que eu visse, Rory? Ela olhou para Julia, que estava de pé na porta. Então olhou de volta para Rory. Eu fiz o que você me pediu. Sim, eu sei. Só sinto que tenha sido arrastada para este negócio horrível. Você sabe o que seu irmão fez? Ela perguntou. Sabe o que ele invocou? Eu sei o suficiente, Rory respondeu. Mas o importante é que tudo está acabado agora. O que quer dizer? O que quer que Frank tenha feito a você, eu vou compensar. O que quer dizer com acabado, Rory? Ele está morto, Kirsty. Entregue-o vivo para nós e, quem sabe, não despedaçaremos a sua alma. Isso aqui é um trecho, preciso fazer um pontuamento aqui. Isso aqui é uma lembrança. De novo, as aspas, o parênteses e o texto itálico. Então, isso aqui é um pensamento, né, que a Kirsty lembrou. Quando ele falou que o Frank está morto, Kirsty. Aí ela lembrou, entregue-o vivo. E quem sabe não Entregue-o vivo para nós e, quem sabe, não despedaçaremos a sua alma. Então aqui ela pensa, né, tipo, fudeu tudo, porque eu tinha que entregar o Frank vivo. E ele está morto, né, segundo o Rory. Voltando. Morto, nós o destruímos, Julia e eu. Não foi tão difícil, ele achou que poderia confiar em mim. Achou que o sangue fosse mais denso que a água. Bem, não é. Eu não poderia deixar que um homem como ele vivesse. Kirsty sentiu algo fisgar na sua barriga. Será que os cenobitas já tinham metido seus ganchos nela, derramando suas entranhas no chão? Você foi muito gentil, Kirsty, arriscando-se a voltar aqui. Havia algo atrás do ombro dela. Dê-me sua alma. A coisa falou, o cenobita falando no ombro da Kirsty. Assim que me sentir um pouco mais forte, vou às autoridades, Kirsty, dar um jeito de fazer com que compreendam. Você o matou? Ela perguntou. Sim, eu não acredito, murmurou Kirsty. Leve-a lá para cima, Rory falou para Julia. Mostra ela. Você quer ver? Julia inquiriu. Kirsty acenou com a cabeça e seguiu. Quero. Estava mais quente no corredor do que lá embaixo. E o ar parecia gorduroso e cinza, como água de louça suja. A porta do quarto de Frank estava entreaberta. A coisa que estava deitada no assoalho, no emaranhado de bandagens rasgadas, ainda fumegava. O pescoço havia claramente sido quebrado, a cabeça torta sobre os ombros. Ele estava sem pele, da cabeça aos pés. Kirsty desviou o olhar, nauseada. Está satisfeita? Julia perguntou. Kirsty não respondeu, mas saiu do cômodo para o corredor. Sobre os ombros dela, o ar estava irrequieto. Era o cenobita falando. Você perdeu. Algo disse próximo à aula. Eu sei, ela murmurou. O sino começou a soar, com certeza chamando-a. E ouviu-se um rebuliço de asas próximo dali. Um desfile de aves carniceiras. Ela desceu as escadas correndo, rezando para que não fosse levada antes de chegar à porta. Se fossem arrancar a cabeça dela, que Rory fosse poupado da visão, que ele se lembrasse dela forte, com um sorriso nos lábios, e não súplicas. Atrás dela, Julia perguntou. Ei, Kirsty, aonde você está indo? Quando não houve resposta,
Julia a seguiu, falando: Kirsty, não diga nada a ninguém. Podemos lidar com isso, Rory e eu, tá? Não conte nada a ninguém. A voz dela afastou Rory de seu drink. Ele apareceu no corredor. Os ferimentos feitos por Frank pareciam mais severos do que Kirsty pensara à primeira vista. O rosto dele sofrera dúzias de hematomas e a pele do pescoço parecia arada. Quando os dois ficaram lado a lado, ele segurou-a pelo braço. Julia tem razão, Kirsty. Deixe com a gente para relatar isso, certo? Havia tantas coisas que ela queria contar a ele naquele momento, mas o tempo não permitia. O sino estava ficando mais alto dentro da sua cabeça. Alguém havia anelado as entranhas ao redor do pescoço dela, e estava apertando o nó. É tarde demais, ela murmurou para Rory, libertando-se da mão dele. O que você quer dizer? Ele perguntou, vendo-a cobrir os poucos metros até a porta. Não vá embora, Kirsty. Ainda não. Explique o que quer dizer. Ela não conseguiu evitar dar uma última olhadela para ele, na esperança de que ele percebesse, no rosto dela, todos os arrependimentos que ela sentia. Está tudo bem, ele disse com suavidade, ainda na esperança de acalmá-la. De verdade, está tudo bem. Então, abriu os braços e falou. Venha para o papai. Vem para o papai. A frase não pareceu correta saindo da boca de Rory. Alguns garotos não nasceram para ser pais. Não importa quantos filhos tenho. Kirsty se apoiou na parede para afirmar-se. Não era Rory quem conversava com ela. Era Frank. De algum modo, aquilo era Frank. Ela apegou-se ao pensamento, em meio aos sinos badalando tão alto que parecia que seu crânio racharia ao meio. Rory ainda sorria para ela, os braços abertos. Ele continuava falando, mas ela não escutava mais o que dizia. A carne macia do rosto dele moldava as palavras, mas os sinos as afogavam. Ela ficou grata pelo fato. Facilitou para que desafiasse a evidência que tinha diante dos seus olhos. Eu sei quem você é. Kirsty falou de súbito, incerta de suas palavras serem audíveis ou não, mas indiscutivelmente segura de serem verdadeiras. O cadáver de Rory estava lá em cima, deixado para apodrecer. Em meio às bandagens de Frank, a pele usurpada estava agora casada ao corpo do irmão. O matrimônio selado com a concessão do sangue. Sim, era isso. Os nós em volta do pescoço dela apertavam. Levaria apenas alguns instantes até que eles a arrastassem, os cenobitas. Em pânico, ela virou-se e foi na direção da coisa que tinha o rosto de Rory. É você, ela disse. O rosto sorriu para ela, sem consternação alguma. Ela o golpeou. Surpreso, ele deu um passo para trás para evitar o toque dela, movendo-se com uma preguiça graciosa, mas, de algum modo, ainda assim conseguindo evitá-la. Os sinos eram intoleráveis. Eles estavam esmagando os pensamentos de Kirsty, transformando os tecidos do cérebro em pó. À beira da insanidade, ela investiu de novo e de novo contra ele, mas dessa vez a coisa não conseguiu desviar. As unhas arrancaram a carne da bochecha dele. A pele recentemente enxertada rasgou como seda. A carne manchada de sangue debaixo dela ficou horrivelmente à vista. Atrás dela, Julia gritou. E, de repente, os sinos não estavam mais dentro da cabeça de Kirsty. Os sinos estavam na casa, no mundo. As luzes do corredor incandesceram e, a seguir, apagaram, com seus filamentos sobrecarregados. Houve um período curto de escuridão total, durante o qual ela escutou
um choro que pode ou não ter sido dos seus próprios lábios. Então, foi como se fogos de artifício ganhassem vida dentro das paredes e do chão. O saguão dançou. No momento, um matadouro, as paredes ficando escarlates. No seguinte, um quarto feminino, pó azul, amarelo canário. Então, um túnel como o de um trem fantasma. Tudo velocidade e fogo súbito. Pela luz de um clarão, ela viu Frank mover-se em sua direção, o rosto descartado de Rory pendurado na mandíbula. Ela evitou o braço que a buscava e se agachou até chegar à sala da frente. Percebeu que o aperto em seu pescoço tinha relaxado. Aparentemente, os cenobitas tinham se dado conta do engano. Eles logo interfeririam, com certeza, e dariam um fim àquela farsa de identidades trocadas. Mas ela não queria mais esperar para ver Frank ser clamado. Para ela, aquilo já era o bastante. Em vez disso, pensou em fugir da casa pela porta dos fundos e deixar tudo por conta deles. O otimismo teve vida curta. Os fogos de artifício no corredor lançaram alguma luz à frente dela. Na sala de estar, o bastante para ver que esta já se encontrava enfeitiçada. Havia algo se movendo no chão, como cinzas sopradas pelo vento e correntes pinoteando o ar. Kirsty podia ser inocente, mas as forças libertadas ali eram indiferentes a trivialidades. Ela sentiu que dar mais um passo seria um convite às atrocidades. A hesitação de Kirsty a pôs de novo ao alcance de Frank, mas ao que ele a agarrava, os fogos de artifício esmoreceram, dando a ela chance de fugir novamente e se ocultar nas trevas. O respiro foi breve. As luzes já se renovavam no saguão e ela voltou a persegui-la, bloqueando a passagem pela porta da frente. Por que eles não clamavam pelo amor de Deus? Por que eles não o clamavam pelo amor de Deus? Ela não os trouxeram até ali conforme prometido e o desmascarara? Frank abriu seu casaco. No cinto havia uma faca ensanguentada, sem dúvida afiada. Ele a sacou e apontou para Kirsty. De agora em diante, disse enquanto a perseguia, eu serei Rory. Ela não tinha escolha, senão afastar-se dele, deixando a porta, a fuga, a sanidade, mais longe a cada passo. Você entendeu? Eu sou Rory agora, e ninguém jamais poderá dizer o oposto. O calcanhar dela chegou ao fundo das escadas e, súbito, outras mãos estavam sobre seu corpo, alcançando-o através do corrimão e agarrando cachos de cabelo. Ela virou a cabeça para olhar para cima. Claro que era Júlia, o rosto sem energia, toda a paixão consumida. Ela puxou a cabeça de Kirsty para trás, expondo o pescoço no instante em que a lâmina de Frank reluzia na direção dele. No último momento, Kirsty levantou o braço acima da cabeça e segurou o braço de Júlia, derrubando-a de seu posto, no terceiro ou quarto degrau. Perdendo o equilíbrio e a pegada da vítima, Júlia deu um grito e caiu, seu corpo ficando entre Kirsty e o golpe de Frank. A lâmina estava próxima demais para ser evitada, e ela entrou na lateral de Júlia até o cabo. Ela gemeu, então cambaleou pelo saguão, com a faca enterrada dentro de si. Frank mal pareceu notar. Seus olhos voltaram-se para Kirsty mais uma vez e brilharam com um apetite horrendo. Ela não tinha para onde ir, senão para cima. Os fogos de artifício ainda explodiam. Os sinos ainda tocavam,
enquanto ela começou a subir as escadas. Kirsty percebeu que seu atormentador não veio persegui-la de imediato. As súplicas de Julia por ajuda haviam divergido a atenção de Frank para onde ela estava, Julia, na metade do caminho entre as escadas e a porta da frente. Ele arrancou a faca da lateral do corpo dela. Julia deu um grito de dor e, como se fosse ajudá-la, Frank sentou-se ao lado de seu corpo. Julia ergueu o braço na direção dele, procurando carinho. Em resposta, Frank passou a mão atrás da cabeça dela e a trouxe sobre seu colo. Quando o rosto de ambos ficou a poucos centímetros de distância, Julia pareceu perceber que as intenções de Frank estavam longe de honrosas. Ela abriu a boca para gritar, mas ele selou os lábios dela com os dele e começou a se alimentar. Ela chutou e arranhou o ar, em vão. Desviando os olhos daquela depravação, Kirsty subiu até o topo das escadas. O andar de cima não oferecia nenhum lugar real para se esconder, claro, e também não trazia rota de fuga, exceto um salto de uma das janelas. Mas, tendo visto o conforto frio que Frank dera à amante, saltar com certeza era uma opção preferível para Kirsty. A queda poderia quebrar todos os ossos do corpo de Kirsty, mas, pelo menos, privaria o monstro da sua substância. Os fogos de artifício enfraqueceram, mergulhando o corredor na mais pura treva. Em vez de andar, ela cambaleou pelo corredor, as pontas dos dedos tocando a parede. Lá embaixo, tornou a escutar Frank mover-se. Ele tinha acabado com Julia. Agora, enquanto começava a subir, pronunciava o mesmo convite incestuoso. Venha para o papai. Vem para o papai. Me dê papai. Kirsty refletiu que os cenobitas provavelmente estavam assistindo àquela perseguição com entusiasmo e não agiriam até que restasse somente um jogador, Frank. Ela era uma prenda para o prazer deles. Bastardos, falou ela na esperança de que os cenobitas escutassem. Ela havia chegado quase ao fim do corredor. À sua frente estava o quarto usado para depósito. Será que ele possuía uma janela grande o bastante para que ela passasse? Se sim, ela saltaria e amaldiçoaria todos eles durante a queda. Amaldiçoaria todos, Deus, o demônio e o que quer que estivesse entre os dois. Os amaldiçoaria enquanto caía, esperando apenas que o concreto acabasse rápido com ela. Frank voltou a chamá-la, quase do topo das escadas. Ela girou a chave na fechadura, abriu o quarto de depósito e entrou. Sim, havia uma janela. Ela não tinha cortinas e a luz da lua a atravessava em feixes de indecente beleza, iluminando o caos de caixas e móveis. Ela atravessou a confusão para alcançar a janela. Estava aberta 1 ou 2 centímetros para arejar o cômodo. Kirsty colocou os dedos na moldura e tentou erguê-la o suficiente para que pudesse atravessar. Mas a estrutura estava apodrecida e os braços dela não pareciam capazes de movê-la. Ela procurou rapidamente uma alavanca. Uma parte de sua mente calculava friamente o número de passos necessários para que seu perseguidor atravessasse o corredor. Menos de 20, ela concluiu, enquanto tirava um lençol de cima de uma das caixas de chá, somente para encontrar um cadáver que a encarava diretamente, com os olhos esbugalhados. Kirsty quase gritou, mas escutou Frank à porta. Onde está você? Ele perguntou.
Ela tampou a boca com a mão para impedir que o grito de repulsa saísse. Enquanto o fazia, a maçaneta da porta girou. Kirsty abaixou-se, saindo da vista para trás de uma poltrona e engoliu o grito. A porta abriu. Ela escutou a respiração de Frank levemente custosa e ouviu seus passos no assoalho. Então, o som da porta sendo fechada. Um clique. Silêncio. Ela esperou alguns segundos e, então, espiou de seu esconderijo, meio que esperando que ele ainda estivesse com ela no quarto, aguardando-a se revelar, mas não, ele havia desaparecido. Engolir o grito trouxera um efeito colateral nada bem-vindo, soluços. O primeiro tão inesperado que ela não tivera tempo de contê-lo. Soou incrivelmente alto, mas não houve passos de volta do corredor. Frank, aparentemente, já não conseguia escutá-la. Quando ela voltou à janela, contornando a caixa de chá sepulcral, foi aturdida por um segundo soluço. Ela reprimiu a barriga em silêncio, mas em vão. O terceiro e o quarto vieram. Enquanto ela lutava mais uma vez para destravar a janela, este também foi um esforço infrutífero. A janela não queria cooperar. Kirsty contemplou brevemente a possibilidade de quebrar o vidro e gritar pedindo socorro, mas logo descartou a ideia. Frank estaria devorando seus olhos antes que os vizinhos acordassem. Em vez disso, refez seus passos até a porta e a abriu uma mínima fração. Até onde seus olhos podiam penetrar nas sombras, não havia sinal de Frank. Com cuidado, abriu a porta um pouco mais e voltou ao corredor. As trevas eram como algo vivo. Elas a sufocavam com beijos lúgubres. Ela deu 3 passos sem incidentes. Então, um quarto. No quinto, seu número da sorte, o corpo dela cometeu um ato suicida. Ela soluçou e sua mão chegou tarde demais à boca para evitar o estrondo. Dessa vez, ele não passou despercebido. Ah, aí está você, disse uma sombra, enquanto Frank deslizava para fora do quarto, bloqueando sua passagem. Ele parecia enorme aos olhos de sua refeição. Parecia tão largo quanto o corredor e cheirava a carne. Sem nada a perder, ela gritou em desespero quando ele investiu, mas o atacante não se inibiu diante do terror. Com poucos centímetros entre sua carne e a faca, Kirsty atirou-se para o lado e descobriu que o quinto passo a deixara lado a lado com o quarto de Frank. Ela tropeçou porta adentro. Ele a seguiu de perto, coroando seu deleite. Havia uma janela naquele cômodo. Ela sabia. Ela própria a quebrara algumas horas antes. Mas as trevas estavam tão profundas que Kirsty poderia muito bem estar vendada. Nem mesmo a luz do luar podia ser vista. Pareceu que Frank estava igualmente perdido. Ele chamou o nome dela naquele breu. O lamento da faca acompanhava seu chamado conforme ele a brandia no ar. Para frente e para trás, para frente e para trás. Afastando-se do som, os pés dela tropeçaram no emaranhado de bandagens no chão. No momento seguinte, ela estava caindo. Mas não foi no assoalho que ela tombou, pesadamente, mas sim sobre o cadáver gorduroso de Rory. A queda arrancou um uivo de horror dela. Aí está você, disse Frank. Os golpes da faca ficaram repentinamente mais próximos, a centímetros da cabeça dela.
Mas Kirsty estava surda para eles. Os braços dela estavam encostados no corpo e a aproximação da morte não parecia nada perto da dor que sentia agora ao tocá-lo. Rory, ela murmurou, feliz de que o nome estaria em seus lábios quando o golpe chegasse. Isso mesmo, Frank disse. Rory. De alguma maneira, o roubo do nome de Rory era tão imperdoável quanto o roubo da sua pele. Ou foi o que a dor de Kirsty lhe falou. Uma pele não era nada. Poucos têm pele. Porcos têm pele. Cobras têm pele. Elas são costuras de células mortas. Murcham, crescem e murcham novamente. Mas um nome, aquele era um feitiço que invocava memórias. Ela não permitiria que Frank o usurpasse. Rory está morto, ela gritou. As palavras a estocaram e, com a dor, o espectro de um pensamento. Calminha, garota, ele disse. E se os cenobitas estivessem esperando pelo nome de Frank em si? O visitante no hospital não havia dito algo sobre Frank confessar? Você não é Rory, ela bradou. Nós sabemos disso, foi a resposta, mas ninguém mais sabe. Quem é você, então? Pobre menina, já está ficando maluquinha, não? Acho que isso é até bom. Quem é você? É mais seguro assim, Kirsty. Fique louca. Quem é você? Calma, garota, ele disse. Ele estava inclinando-se sobre ela nas trevas. Seu rosto a poucos centímetros do dela. Tudo vai ficar bem, eu prometo. Vai? Sim. Frank está aqui, gata. Frank? Ela perguntou. Isso mesmo, eu sou Frank, gata. Ao dizer isso, ele desferiu o golpe derradeiro, mas ela o escutou vindo da escuridão e se desviou de sua bênção. Um segundo depois, o sino recomeçou e a lâmpada nua no quarto brilhou, ganhando vida. Por meio da luz, ela viu Frank ao lado do irmão, a faca enterrada nas nádegas do cadáver. Enquanto tentava arrancá-la da ferida, ele voltou a firmar os olhos sobre ela. Mais uma badalada. Ele estava de pé e a teria atacado se não fosse pela voz. A voz disse o nome dele, com leveza, como se chamasse uma criança para brincar. Frank? O rosto dele caiu pela segunda vez naquela noite. Um olhar intrigado cruzou suas feições, transformando-se em horror. Ele virou a cabeça lentamente para encarar o falante. Era o cenobita com seus ganchos reluzentes. Atrás dele, Kirsty viu outras 3 figuras. Suas anatomias um catálogo de desfiguração. Frank olhou de volta para Kirsty. Você fez isso. Ela consentiu. Fiz. Saia daqui, disse um dos recém-chegados. Este assunto não é mais da sua conta, garota. Sua puta, Frank berrou para ela. Puta, sua puta maldita e traiçoeira. O hino de raiva a seguiu do cômodo até a porta. Quando a palma dela segurou a maçaneta, ela o escutou perseguindo-a e virou-se para descobrir que ele estava a menos de um passo de distância, a faca a um fio de cabelo de seu corpo. Mas ali ele foi detido, incapaz de avançar outro milímetro sequer. Eles o fisgaram com seus ganchos na carne dos braços e pernas e ondularam a carne do rosto.
ligados aos ganchos, correntes que eles seguravam com firmeza. Houve um som suave. A resistência dele fazia com que as lâminas rasgassem seus músculos. A boca foi escancarada, o pescoço e o peito exposto. A faca caiu de seus dedos. Ele emitiu um último e inocente impropério para ela. O corpo tremendo agora, enquanto perdia a batalha contra aqueles que o clamavam. Centímetro após centímetro, ele foi arrastado de volta para o meio do quarto. Vá, disse a voz do cenobita. Kirsty não conseguia mais vê-los. Eles já estavam perdidos atrás do ar salpicado de sangue. Aceitando o convite, ela abriu a porta enquanto, lá atrás, Frank começava a gritar. Quando pisou no corredor, gesso começou a cair do teto. A casa estava rugindo do porão ao telhado. Ela sabia que tinha de ser rápida, antes que, qualquer que fosse o demônio à solta ali, pusesse o lugar abaixo. Mas, embora o tempo fosse escasso, não conseguiu evitar dar uma última olhadela para Frank, para ter certeza de que ele não viria mais atrás dela. Ele estava in extremis, enganchado em uma dúzia de lugares ou mais. Feridas novas o escavavam diante dos olhos dela. De braços abertos sob a lâmpada solitária, o corpo estendido aos limites da resistência, e além, soltando gritos que poderiam até ter arrancado dó dela, se Kirsty não o conhecesse. De repente, os gritos cessaram. Houve uma pausa e, então, no último ato de desafio, ele ergueu a pesada cabeça e a encarou, cruzando o olhar dela com os olhos de onde toda a malícia e mistificação haviam desaparecido. Ao descansarem sobre ela, eles brilharam, pérolas em carne putrefata. Em resposta, as correntes apertaram 1 centímetro a mais, mas os cenobitas não obtiveram um novo grito dele. Em vez disso, ele mostrou a língua para Kirsty e a sacudiu para frente e para trás, por entre os dentes, no gesto de lascívia impenitente. Então, ele foi descosturado. Os membros separados do dorso e a cabeça dos ombros, numa turbulência de fragmentos de ossos e calor. Ela bateu a porta quando algo fez um baque do outro lado. Talvez a cabeça dele, ela pensou. Kirsty desceu as escadas cambaleando, com lobos uivando dentro das paredes e os sinos em tumulto e, por todos os lados, engrossando o ar como fumaça. Os fantasmas de aves feridas, a ponta de uma asa costurada do próximos, perdidos em voo. Não, repetir. Os fantasmas de aves feridas, a ponta de uma asa costurada a do próximos, perdidos em voo. Ela chegou ao final das escadas e cruzou o saguão até a porta de entrada. Mas, quando estava próxima da liberdade, escutou alguém chamar seu nome. Era Júlia. Havia sangue no chão do saguão, marcando uma trilha do ponto onde Frank a abandonara, até a sala de estar. Kirsty, ela chamou novamente. Era um som digno de pena e, apesar do ar sufocado pelas asas, ela não conseguiu evitar segui-lo, indo até a sala de jantar.
Os móveis eram carvões fumegantes. As cinzas que vira se tornaram um carpete iluminado. E ali, em meio àquela desolação doméstica, a noiva estava sentada. Por meio de algum ato extraordinário de força de vontade, Júlia conseguira pôr o vestido de noiva e o véu na cabeça. Agora sentava-se na sujeira, o vestido manchado. Apesar disso, parecia radiante. Talvez mais bonita devido às ruínas que a cercavam. Ajude-me, ela disse, e só agora Kirsty percebera que a voz não vinha de trás do véu, mas do colo da noiva. E agora, as afluentes dobras do vestido se abriram e lá estava a cabeça de Júlia, sobre um travesseiro de seda escarlate, emoldurada por um caimento de cabelos ruivos. Privada de pulmões, como poderia falar? Não obstante, falava. Kirsty, ela disse. Ela implorou e suspirou, rolando de um lado para o outro no colo da noiva, como se esperasse desalojar a própria razão. Kirsty poderia tê-la ajudado, poderia ter colocado a cabeça no lugar. Contudo, o véu da noiva começou a se mover e a subir, como se fosse puxado por dedos invisíveis. Por detrás dele, uma luz brilhava e foi ficando cada vez mais forte e, com ela, uma voz. Eu sou o engenheiro, suspirou. Nada disse além disso. Então, as dobras flutuaram mais alto e a cabeça ganhou o brilho de um pequeno sol. Kirsty não esperou que a luz a cegasse. Em vez disso, afastou-se do saguão. Os pássaros, quase sólidos agora, os lobos insanos, e mergulhou porta afora, bem quando o teto começou a ceder. A noite veio recebê-la, uma escuridão imaculada. Kirsty a respirou em tragadas avarentas, enquanto fugia da casa correndo. Era a segunda vez que partia daquela maneira. No mesmo dia. Que Deus impedisse, em nome da sanidade, que houvesse uma terceira vez. Na esquina da Lodovico Street, ela olhou para trás. A casa havia se rendido às forças em seu interior. Ela permanecia silenciosa como um túmulo. Não, ainda mais silenciosa. Enquanto virava-se, alguém trombou com ela. Kirsty gritou de surpresa, mas o pedestre já se afastava na direção do negrume ansioso que precede a manhã. Enquanto pairava nos limites da solidez, a figura olhou para trás e sua cabeça se incendiou num brilho. Um cone de fogo branco. Era um engenheiro. Ela não teve tempo de desviar o olhar. Num instante, ele tornara a desaparecer, deixando apenas seu glamour à vista dela. Só então ela percebeu o propósito da colisão. A caixa de Le Marchand tinha sido passada de volta para ela e estava em sua mão. Suas superfícies tinham sido seladas imaculadamente e polidas até brilharem. Embora Kirsty não a tenha examinado, ela tinha certeza de que não fora deixada nenhuma pista quanto à sua solução. O próximo a descobri-la teria de se aventurar em suas faces sem um mapa. E, até que isso ocorresse, ela tinha sido eleita como guardiã? Aparentemente sim. Kirsty a girou em sua mão. Por alguns instantes, pareceu ver fantasmas nas faces laqueadas, o rosto de Julia e o de Frank.
Ela girou-a novamente, buscando ver se Rory estava sendo mantido ali, mas não. Onde quer que esteja, não era ali. Quem sabe haja outros enigmas que, se resolvidos, darão acessos ao local onde ele está. Talvez palavras cruzadas, cuja solução abra a tranca para os jardins do paraíso, ou um quebra-cabeça que, ao ser completado, dê acesso à terra das maravilhas. Ela esperaria e observaria, como sempre esperara e observara, na ânsia de que tal enigma um dia chegasse às suas mãos. Mas, caso ele falhasse em se apresentar, ela não ficaria demasiado triste, por medo de que a reparação de corações partidos fosse um enigma que nem o tempo tivesse a habilidade de resolver. Fim. Terminamos. Que finalzinho poético, hein? Ela esperaria e observaria, como sempre esperara e observara, na ânsia de que tal enigma um dia chegasse às suas mãos. Mas, caso ele falhasse em se apresentar, ela não ficaria demasiado triste, por medo de que a reparação de corações partidos fosse um enigma que nem o tempo tivesse a habilidade de resolver. Bom, fechamos aqui. Você vê, eu venho o livro inteiro falando, né, que esse negócio não era a história da Kirsty, mas aí de repente virou a história da Kirsty. Como se a gente estivesse vindo acompanhando a Júlia. A gente veio acompanhando a Júlia, então, como protagonista, né, vamos chamar assim, até o Frank, até o momento em que o Rory telefona para Kirsty, né, lá atrás. O capítulo 8 ou 9, não lembro. Com aquele telefonema, a Kirsty entra em cena, então é como se a Júlia fosse posta de lado. E começa então a saga da Kirsty. Esse finalzinho aqui foi muito bom. Ela então agiu. Uma coisa também aqui, assim, é uma crítica minha, né? Como fã, eu sou muito fã de Hellraiser, vocês podem ver, né? Senão eu não estaria aqui e nem estaria abrindo a caixa. Mas a Kirsty, ela vai pro hospital, né? Quando ela volta para pegar o Frank, ela tá com ódio dele, assim, uma transformação que ocorre com ela. Ela fala assim, nossa, eu vou pegar aquele cara, destruir o Frank, vou me vingar pela dor que ele me causou. Aí você pensa, tipo assim, mas o que o cara fez? Ele, né, tudo bem, ele mataria, ele matou o Rory e a mataria. Só que no começo, na hora que ele fez quando ela encontrou com ele a primeira vez, ele não fez nenhum grande mal com ela, para ela ter um ódio descomunal, uma dor mortal que fizesse a personagem transformar. Né? Então achei que isso aqui foi uma coisa meio forçada, meio coisa assim, tipo, tava terminando o livro, aí ele falou assim, não, a Kirsty precisa sentir uma raiva, quer ver? Vou te mostrar. Aqui, ó. Ela abrira uma porta, a mesma que o irmão de Rory tinha aberto, e agora caminhava ao lado do demônio. E no final da sua jornada, se vingaria. Ela encontraria a coisa que a tinha ferido e atormentado, e a faria sentir a impotência que ela própria sofrera. Ela o assistiria se contorcer e apreciaria. A dor havia transformado Kirsty numa sádica. Tipo, que isso, minha filha, que dor. Por que você virou uma sádica? Porque você foi lá na casa, aí, qual que foi o primeiro contato dela? Ela entra na casa, né? Aí o Frank vem pra ela, todo esquisitão, né? Com as bandagens lá, encosta nela e ela bate no rosto dele, joga a coisa pela janela e corre. Então, ou seja,
foi uma coisa tão rápida, foi uma cena tipo assim, 5 minutos. 5 minutos implantou tanto ódio na personagem, transformou ela numa sádica, que ela falava assim, nossa, eu vou voltar lá, olha pra você ver, eu vou assistir ele se contorcer e vou apreciar, aquele desgraçado, aquela coisa, tipo, criou um ódio por ele aqui, que brotou assim do nada. Isso aqui, quando eu li a primeira vez, eu fiquei pensando, não, cara, por que, né? Tipo, não desenvolveu a história. Talvez se a gente tivesse colocado lá atrás, na festa de noivado, lá 5 anos atrás, quando o Frank visitou a galera, ele podia ter mexido com a Kirsty ali, ter molestado a menina, ter feito alguma coisa com ela, para ela ter ficado com raiva, com ódio. Aí ela fala, nossa, agora eu encontrei com ele de novo, aquele molestador que me fez esse mal a vida inteira. Podia ser até uma explicação por que ela era sempre tímida, né? Sempre muito pacata, muito insegura. Poderia ser alguma coisa com o Frank, falar assim, aquele Frank, eu fiquei traumatizada. Isso, poderia ser um trauma que ela tinha. E aí quando ela percebe ele ali, ela fala, nossa, agora eu vou me vingar. Fiquei 5 anos esperando e agora eu vejo aquela coisa, aquilo agora me transformou numa sádica. Então aqui a gente teria um desenvolvimento melhor da personagem. Isso é uma crítica minha, tá, gente? Como leitor. Mas enfim, aí continua aqui a história. Né, ela fica sádica, temos a Kirsty sádica, e ela se torna sádica, e a Julie se torna uma pacata, né? Virou, né? Ai, Clive Barker, você transforma, você pega o que a Julia era, joga pra Kirsty, e a Kirsty virou a Julie, né? Assim, de comportamento. A Julia ficou muito apaixonadona, bobinha, assim, né, tal, tanto que na hora aqui, quando ela morre aqui, né? O Frank vem, né, para dar facada na Kirsty, aí ela esquiva assim, a Julia tropeça na frente, a faca desce e acerta a Julia, sem querer. Mas ele assassina a Julia, e quando ela acha que ele vai, né, dar carinho, dar suporte a ela, ele pega ela, vem cá, vem pro papai, me dê papai, põe ela no colo. Aí quando ela percebe que ele vai sugar a energia dela, ela vai para gritar, mas aí ele beija ela. Na verdade não beija, né, na verdade ele junta para sugar ela. Então, ou seja, a Julia foi largada aí pelo seu objeto amado no final. Quando ela precisava de ajuda, ele literalmente comeu ela. Nossa, feio. A comeu. Nossa, que bem legal isso aqui, ó. Uma pele, né? De alguma maneira, o roubo do nome de Rory era tão imperdoável quanto o roubo da sua pele. Era tão imperdoável. Ou foi o que a dor de Kirsty lhe falou. Uma pele não era nada. Porcos têm pele. Cobras têm pele. Elas são costuras de células mortas. Murcham, crescem, murcham novamente. Mas o nome, aquele era um feitiço que invocava memórias. Ela não permitiria que Frank usurpasse o nome de Rory. Então o nome é um feitiço que invoca memórias, hein? Potente isso, né? Tem até aquela né, uma técnica, né, de vendedores, de psicólogos, assim, tipo, chamar a pessoa pelo nome, né? Imagina quando você vai conversar com um vendedor, repara pra você ver, pergunta seu nome, mas chama Bruno. Ah, Bruno, pois não, Bruno, fala o seu nome demais. Porque dizem, né, que o nosso nome é o som mais bonito que nós podemos ouvir, né? Cada um de nós, né? Então tá aqui, o ritual do nome, ó. Chame pelo nome. Você não é Rory, faça-o confessar. Aí, beleza. Kirsty viu outras 3 figuras. Isso aqui é bem legal. Suas anatomias, um catálogo de desfiguração. Eu gosto dessas construções do Clive Barker. É bem sádico, né? Um catálogo de desfiguração. Olha que coisa poeticamente horrenda. Essa parte aqui, ó. Ele estava in extremis. In extremis, se eu não me engano. Aquela posição bem assim, bem esticada, o extremo. Ele está no extremo. Ó, aqui está em itálico. É uma expressão em latim, né? Depois, bom, pesquisa aí. In extremis. Do jeito que fala. In extremis.
em espaço extremis, enganchado em dúzias de lugares, estão cheio de gancho, até que eles puxam e desmembram o cara, tipo Mortal Kombat, né, um fatality, arranca tudo nele assim, arranca a cabeça. E quando ela fecha a porta, ela só vê o último sinal assim, né, o último segundo, ela vê ele pondo a língua para fora, né, fazendo a linguinha assim, aí a cabeça arranca e bate no chão, aquele som oco. Essa parte da linguinha aqui é desnecessária, né, gente? Se eu fosse editor, o editor do livro falar, ô Clive, tira isso, velho. Olha que tom cômico que você deu. Tá lá no final, o cara tá lá em extremis, todo arregaçado, enganchado. Aí olha assim pra Kirst e põe a linguinha pra fora. Eu vou fazer não, porque é feio demais, né? É aquela linguinha, né, gente? É a linguinha de cobra. Com uma coisa bem indecente, né? Então ele tá bem, tipo, né? Fazendo assim com a linguinha. Olha, isso é cômico. Idiota isso. Mas aqui, ó, vamos ler de novo. Em resposta, as correntes apertaram 1 centímetro a mais, mas os cenobitas não obtiveram um novo grito dele. Você vê, o Frank já tava tipo, os cenobitas lá torturando o cara e ele tá assim, tô sentindo nada. Em vez disso, ele mostrou a língua para Kirst e a sacudiu para frente e para trás, num gesto de lascívia impenitente. Penitente. Vai entender. Aí, que mais aqui? Eu sou engenheiro. Ah, aqui, ó, quando o engenheiro apareceu. Essa cena final também, olha que coisa mais estranha. Ela sai, o engenheiro está sentado lá, né, vestido, o engenheiro vestiu o vestido. O engenheiro colocou o vestido de noiva, né, com o véu tampando o rosto, e aí segurando a cabeça da Júlia, aqui colocou um travesseiro assim, né, uma coisa meio de veludo, e a cabeça ruiva da Júlia aqui. Aí a Kirst passa, ele fala, Kirst, ela olha, a Júlia tá falando, mas a cabeça dela tá ali, como é que fala? Aí de repente, né, o véu sobe e é o engenheiro, que segundo aqui mostra que é uma cabeça iluminada, como se fosse um sol. Aí você pensa, então é um anjo, é algo como uma auréola, né? De anjo, assim, brilhando. Ou é uma figura meio pitoresca, ou é só um símbolo. Porque tem lugares que a gente fala, né? Que falam que os cenobitas são anjos para um, demônios para outros. Então poderia ser uma coisa meio luminosa. Então se ele tem uma cabeça de luz, ele poderia ser um anjo de luz, será? Talvez uma referência a Lúcifer, que é a luz, né? A luz mais brilhante. Não sei se fica na sua simbologia. O que eu quero dizer é o quê? Que é um engenheiro, que é uma figura inteligente, uma figura cínica, porque ele coloca o vestido, ele se fantasia, ele coloca a cabeça, brinca com a Kirst. Kirst, vem cá me ajudar. Então, ou seja, olha a malícia desse engenheiro aqui, né? Depois ele tira o véu, se brincando, tipo, sou eu. E no final esbarra nela tal, e aí ela olha para ele, a cabeça brilhando, e a caixa está na mão. Então ela pega essa caixa. No filme, no final, aparece um mendigo. Eu acho que esse mendigo aparece em outros momentos. Que inclusive o mendigo, o ator que fez, se não me engano, ele é o primo do Clive Barker. Então ele falou, primo, vem cá, vou te dar um papel no filme, você vai ser o mendigo. Você aparece no final. A casa pega fogo, você vai lá e pega a caixa no final, porque ele tira a caixa dos destroços da casa, né? No final. E vira um dragão, se não me engano. Nada a ver, né? No filme ele vira um dragão. Isso foi viagem deles. Tanto que depois, nos outros filmes, não tem nem essa menção a dragão. O que mais? Então ela vira a portadora da caixa. Tá. Aquela minha crítica no hospital, que ela viu as ranhuras na caixa, né? E descobriu como é que abre. Aí aqui, ó, parece que o Clive Barker me escutou, né? Aí ele veio que é o Bruno, ó, aquele negócio que você falou. Que ele falou aqui, ó. Ela tinha certeza
A superfície, né, da caixa, suas superfícies tinham sido seladas imaculadamente e polidas até brilharem. Então, brilharem, voltou a ficar toda polidinha. Embora Kirsty não a tenha examinado, ela não examinou a caixa, ela tinha certeza de que não fora deixada nenhuma pista quanto à sua solução. O próximo a descobri-la teria de se aventurar em suas faces sem o mapa. Tá. É aquilo que eu falei. Quando o Frank abriu, ele deixou ranhuras, né, que ela imitou e abriu. Agora, quando ela pegou a caixa de novo, estava toda polida. Então, ou seja, eles, né, o engenheiro, talvez, tirou todas as ranhuras para não deixar nenhuma marca. Então, ou seja, tipo, não tem mais como descobrir, não tem mais você burlar. Não dá para usar hack de seguir as ranhuras. Agora você deve descobrir por si mesmo. Então é isso. Enfim, o que mais? Nossa, tem muitas curiosidades que a gente pode falar do filme e livro. Deixa eu ver alguma coisa aqui que me remete. Não, eu vou fazer outro vídeo depois falando só de curiosidades. Eu tenho anotado ali, tem mais de umas 60 curiosidades sobre o filme. São muitas coisas que dá pra gente falar. Uma coisa muito interessante. Resumindo, vamos resumir agora esse aqui. Vou resumir o Hellbound Heart. Cadê o Hellbound Heart? Sumiu. Não, tá aqui, ó. Original, né? The Hellbound Heart. Que é o coração amarrado no inferno, né? O réu amarrado no inferno, o coração sangrento, o coração satânico. Quando o Clive Barker adaptou o roteiro para o filme, a produtora, né, ele colocou o nome de Hellbound Heart. Aí a produtora falou assim, não, cara, esse nome tá remete muito a uma coisa meio livro, nome de livro, meio romanceada. Troca esse nome. E aí ele colocou o nome, só se eu não me engano, era The Sadomasochists from Beyond Graveyard, uma coisa assim, Graveyard. Os sadomasoquistas do além-túmulo. Era o nome que ele tinha colocado para o filme. Imagina. Sadomasoquistas do inferno, uma coisa. Sadomasoquistas do cemitério. Vamos deixar assim. Sádicos do túmulo. Aí a produtora falou, meu filho, sem chance. E aí então ele diz que ele chamou a galera da produção, reuniu as pessoas assim, pedindo sugestões de nome. E aí tinha uma senhora de mais ou menos 60 anos, uma senhorinha de 60 anos, que aí ela sugeriu, como é que é? What a woman do for a good fuck. O que uma mulher não faz por uma boa transa. Isso foi o que ela sugeriu. Aí a galera riu, caiu na gargalhada, né, tudo. Mas isso resume muito. Então, se você perguntar assim para mim, Bruno, fala sobre o Hellraiser, eu vou falar, olha, é o que uma mulher faz por uma boa transa. Resumindo, porque o que começou tudo aqui é a Júlia, que ela queria trazer o Frank de volta, né? Porque ele tinha transado com ela de forma que ela gostou muito. Eu ia falar uma coisa aqui, mas ia ficar meio pornográfico. Então, assim, o que Júlia está fazendo para ter aquele sexo com Frank de novo, né? Ou seja, o que uma mulher faz por uma boa foda. Isso é o que a senhora de 60 anos sugeriu, hein? Isso lá em 1980. E é isso aí. Dizem que Clive Barker também, ele era muito adepto a práticas do BDSM. O BDSM depois ficou muito famoso recentemente por causa do filme 50 Tons de Cinza, mas você pode ver que já é uma coisa muito antiga, sempre existiu, né? O ser humano sempre busca práticas, né, diferentes de prazer. E BDSM é um grupo, é uma cultura, modos e costumes de um grupo. E dizem que ele, né, o Clive, se eu não me engano, ele é gay, assumidamente gay, e ele frequentava muitas casas de BDSM, casas assim, boates, coisas assim de show, em Nova York, na época dele, 1970 talvez. E lá tinha muito essa estética do BDSM, couro, jaqueta de couro, roupa de couro, salto alto, grampo, correntes, né, os piercings, que é toda essa estética.
Coleira, chicote, algemas, né? Muito couro, que dá essa estética do BDSM, né? Do Bondage, Domination, Sadomasoquismo, que tem esse perfil estético. E ele trouxe isso para cá, tanto que a gente vê os cenobitas, que são praticamente roupas de sadomasoquistas, né? De roupas de praticantes de BDSM, né? De dominador, dominatrix, domini, dom, slave, submissa, toda essa gama de termos aí que tem, né, dentro da comunidade do BDSM, ele coloca aqui. E as roupas, isso, a corrente, tudo isso. Então tem essa estética. Aí dizem que ele se frequentava muito essas casas, de lá veio essa inspiração dele para a estética. O que mais que tem de interessante? É isso aí, galera. Foi um prazer ler para você, estou muito cansado já. Aqui não ficou legal, a luz ficou baixa, meu olho está doendo porque estou lendo aqui meio escuro, tinha que virar assim, né, para buscar a claridade. Vou ter que voltar para a sala mesmo, lá é melhor para fazer as leituras. Vou fazer o vídeo agora de curiosidades. E que mais? E é isso. Foi um prazer imenso estar com vocês e ler Clive Barker. Não foi um prazer sexual, porque esse livro não tem nada de prazer sexual, né? Apesar de ser o prazer que o Frank busca. Mas foi um prazer literário. Eu sou o Bruno Godoy, apenas um cara que lê. Se você gostar, comenta aí, compartilhe, deixe sugestões, pode me xingar, pode falar coisa boa. E vamos continuar, quero ler mais livros. O próximo que eu vou ler é 50 Tons de Cinza, eu já estou começando a ler. Depois eu quero fazer uma leitura também. Vocês vão adorar essa. Essa eu vou ter que fazer leitura com uma trilha sonora, que é o Interestelar. É um romance, é um livro, ó. Cara, a gente vai ler isso aqui e eu vou colocar a trilha do Hans Zimmer de fundo. Nossa, vai ser muito bom. Ansioso. Mas isso aí, Bruno Godoy, um cara que lê.